Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Começando aqui uma matéria super especial, uma matéria que sempre cai em concurso público e vai fazer muita diferença na sua preparação. Para isso, nós precisamos estudá-la com afinco e com uma riqueza de detalhes, de forma que você consiga fazer provas, tanto provas de nível médio quanto provas de nível superior, que caiam os chamados direitos e garantias fundamentais. Na verdade, direitos e garantias fundamentais estará presente em todo edital de direito constitucional. Tem edital que só vai cair isso, tamanha a sua importância no concurso público. Já vi provas como, por exemplo, de analista da Receita Federal, onde de 12 questões no universo de todo o conteúdo do edital, você tem pelo menos 10 questões só de direitos e garantias fundamentais. Consegue perceber a diferença e a importância deste tema para a sua prova? Isso é fundamental. E é por isso que nós vamos trabalhar ao longo de várias aulas o conteúdo dos direitos e garantias fundamentais. E para nós iniciarmos esse estudo, nada melhor do que iniciarmos com a chamada teoria geral dos direitos fundamentais. O que seria essa teoria geral dos direitos fundamentais? É um conjunto de normas e de princípios que embasam a teoria dos direitos fundamentais e que vão nortear esses direitos ao longo de todo o nosso estudo. Tenta imaginar que ao longo das várias aulas que nós teremos, o que nós vamos ver agora é exatamente o que vai ser aplicado para cada um dessas aulas que nós teremos acerca dos direitos e garantias fundamentais. Então, essa aula é uma das aulas mais importantes. Eu costumo dizer que será necessário que você preste bastante atenção, porque ela é uma aula densa, ela é uma aula complexa, ela é uma aula bem doutrinária, com algumas pitadas da jurisprudência, e que com certeza, a partir do momento que você entender isso aqui, você vai andar com êxito dentro desse conteúdo que é tão maravilhoso, que são os chamados direitos fundamentais. E nessa primeira aula, o que nós vamos trabalhar sobre a teoria geral dos direitos fundamentais? Nós vamos trabalhar o conceito dos direitos fundamentais, a força normativa dos tratados internacionais e as características dos direitos fundamentais. Preparado para a gente começar? Vamos lá então? Começando o nosso estudo com o conceito dos direitos fundamentais. O que seria os direitos fundamentais? O que nós costumamos chamar de direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são um conjunto de direitos e garantias previstos dentro da Constituição que protegem o indivíduo contra o arbítrio do Estado. Então, quando a gente conceitua direito e garantia fundamental, na sua conceituação mais simples e objetiva, e na verdade a primeira conceituação, é exatamente um conjunto de normas protetivas do indivíduo que impedem o Estado de ser arbitrário ou de invadir a percepção individual do indivíduo, ofendendo-lhe os seus direitos. Então, esse conjunto de direitos, ele vai sendo construído ao longo da história da humanidade por várias gerações e por vários povos. É engraçado e muito interessante salientar aqui com você que, às vezes, você vai encontrar numa prova, ao invés do termo direitos fundamentais, você vai encontrar no lugar dele direitos humanos. E aí vem sempre uma grande pergunta que os alunos costumam fazer para mim. Direitos fundamentais e direitos humanos são a mesma coisa? Então, direitos fundamentais são os direitos humanos internalizados para a nossa realidade, dentro da nossa Constituição. Direitos humanos seria esse conjunto de direitos conquistados pela humanidade, construídos pela humanidade. Esses direitos, eles são mais genéricos, eles são mais amplos, porque eles não se preocupam com as peculiaridades de um povo, de uma cultura. Já os direitos fundamentais são a internalização desses direitos humanos dentro da nossa Constituição. Então, uma dica para a sua prova muito bacana. Se o seu edital trouxer direitos fundamentais ou direito constitucional, mas também trouxer a disciplina de direitos humanos, é possível que ele trabalhe essas duas perspectivas aqui na hora da sua prova, de forma diferente. Então, os direitos humanos sempre vai ter uma abstração maior, uma generalização maior, e são regras não tão locais. Os direitos fundamentais, neste caso, seriam os direitos humanos internalizados para a nossa realidade. Caso o seu edital não traga a disciplina de direitos humanos, então é possível que você encontre na tua prova direitos humanos e direitos fundamentais como sendo tratados da mesma forma. Compreende isso aqui? Então, seria assim, se tem um edital de direitos humanos é diferente. Se o edital não tem direitos humanos, eles podem tratar direitos fundamentais e direitos humanos como se fosse a mesma coisa. Então não vai ser uma pegadinha, se cair na tua prova lá de direito constitucional,
referindo-se aos direitos fundamentais como direitos humanos, pode responder raciocinando o que nós vamos aprender aqui, ok? E aí, a Constituição, ao internalizar os direitos humanos, ela acaba trazendo aqui, né, alguns conceitos do que seriam os direitos fundamentais. E o primeiro conceito que a doutrina vai trazer acerca dos direitos fundamentais é aquele que nós chamamos de conceito formal dos direitos fundamentais. O que é esse conceito formal? Toda vez que você vê uma aula de direito, que o cara fala assim, conceito formal, você tem que raciocinar, o conceito da forma. É aquilo que está escrito, é aquilo que está na forma da Constituição. Então, o que são os direitos fundamentais para esta teoria do conceito formal? O conceito formal é aquilo que a Constituição chama de direitos fundamentais. E aqui temos um ponto muito importante. A Constituição, quando vai classificar os direitos fundamentais, ela acaba apresentando esses direitos divididos em 5 espécies de direitos fundamentais. Então, quais são essas espécies de direitos fundamentais que vão compor este conceito formal, ou seja, o conceito que a Constituição dá para os direitos fundamentais? Então, a Constituição vai classificar esses direitos em direitos individuais e coletivos, direitos individuais e coletivos. Esses estarão previstos basicamente no artigo 5º da Constituição Federal. Nós encontraremos os chamados direitos sociais, que vai começar ali no artigo 6º e vai até o artigo 11 da Constituição Federal. Nós temos o direito de nacionalidade, previsto no artigo 12 e no artigo 13 da Constituição. Nós temos os chamados direitos políticos, artigo 14, 15 e 16. E, por último, os chamados partidos políticos. Partidos políticos. Meus queridos, essas 5 espécies aqui dos chamados direitos fundamentais compõem aquilo que a doutrina classifica como conceito formal dos direitos fundamentais. Ou seja, é o que a Constituição chamou de direito fundamental. Essas são espécies, os direitos fundamentais é o gênero. Então, atenção para isso aqui. Direito fundamental, gênero, cujas espécies são essas 5 aqui. Então, muito cuidado com isso aqui em prova, porque às vezes uma regrinha vai se aplicar a um ou outro direito fundamental, e aí você não tem que generalizar essa para os outros, né? Esse é um ponto muito importante que às vezes ajuda você a resolver questões de prova. Tudo bem até aqui? Primeira classificação, então, como conceito formal, traz esse rol de direitos fundamentais. E aí as bancas de prova costumam fazer uma pergunta muito legal, tendo como base esta lista de direitos fundamentais. E a pergunta que costuma cair é a seguinte: o rol de direitos fundamentais, ele é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Então, questãozinha ultra mega power cobrada em prova. Esta lista aqui é uma lista taxativa ou exemplificativa? Então, dizer que ela é uma lista taxativa significa dizer que os direitos fundamentais são só estes que estão aqui dentro do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição. Isso seria dizer que o rol é taxativo. Ou seja, é o que está taxado na norma. Se eu considerar que este rol é exemplificativo, significa dizer que o que eu tenho aqui do 5º até o 17 são meros exemplos de direitos fundamentais. Volta a pergunta para você. O rol de direitos fundamentais é um rol taxativo ou exemplificativo? Meu querido, guarde para sempre no seu coração. Rol exemplificativo. E por que este rol é exemplificativo? Porque a Constituição entende que são direitos fundamentais não apenas os direitos que estão transcritos aqui nesses artigos. Nesses artigos eu teria alguns exemplos do que são direitos fundamentais. Mas é possível que hajam direitos fundamentais fora desses artigos, inclusive fora da Constituição Federal. E é aí que surge uma outra classificação dos direitos fundamentais, que é a chamada classificação material ou conceito material dos direitos fundamentais. O conceito
material dos direitos fundamentais decorre exatamente dessa perspectiva de abertura da Constituição para novos direitos fundamentais que, ainda que não estejam na Constituição, mas que tenham o conteúdo, a matéria de direito fundamental, também será considerado direito fundamental. Então, considera-se aquele rol como rol exemplificativo, porque o que importa não é estar dentro da forma. O que importa para ser considerado direito fundamental é ele ter conteúdo de direito fundamental. E onde está a fundamentação disso? O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 2º vai trazer exatamente esta abertura que a Constituição dá para os direitos fundamentais. Então ele diz assim: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que nós temos aqui? Nós temos uma cláusula no próprio artigo 5º da Constituição que se aplica a todo o entendimento dos direitos fundamentais, de que os direitos fundamentais não se restringem àquilo que está previsto no artigo 5º até o 17 da Constituição. Ficou claro isso aqui? Então, considerando esta possibilidade para a criação de novos direitos, a doutrina acabou chamando isso aqui de cláusula de abertura material. Então, este dispositivo, ele acaba recebendo o nome doutrinário de cláusula de abertura material. Por que cláusula de abertura material? Exatamente porque esse dispositivo abre as portas da Constituição Federal para novos direitos que queiram fazer parte deste rol que nós vamos chamar de direitos fundamentais. Tudo bem até aqui? É por isso que o rol é exemplificativo, por conta deste parágrafo. E este parágrafo ele traz uma questão muito bacana. Ele fala assim, ó, não exclui os direitos oriundos de tratados internacionais. Olha que bacana isso aqui. Tratado internacional também pode incluir novos direitos fundamentais. E é aí que a Constituição acaba inovando com o parágrafo 3º do artigo 5º, que nós vamos analisar agora. Porque o parágrafo 3º do artigo 5º, ele vai explicar para nós como que um tratado internacional ele pode ser incorporado dentro do direito brasileiro. Então, se você ler comigo aqui o parágrafo 3º, ele diz assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, a Constituição, ao abrir as portas no parágrafo 2º, é complementada com a emenda constitucional número 45, que foi promulgada ali em 2004. E esse parágrafo 3º, que é incluído pela emenda 45, ele diz assim, fala assim, ó, tudo bem, então já que o tratado internacional pode receber e incluir novos direitos humanos dentro da Constituição, então vamos regulamentar essa parada. Para um tratado internacional incluir novos direitos humanos dentro da Constituição e ele tem status de direitos fundamentais, é preciso preencher os requisitos que estão no parágrafo 3º. Então, nasce aqui uma questão que não costuma cair em prova. Essa questão despenca em prova, que é exatamente a força normativa dos tratados internacionais. Qual a força normativa de um tratado internacional quando ele é incorporado dentro do direito brasileiro? Então, para que a gente entenda isso, eu vou explicar rapidamente para você como é que funciona um tratado internacional. O tratado internacional, o Brasil celebra este tratado por meio da figura do presidente da República, que, segundo o artigo 84 da Constituição Federal, ele é o camarada responsável, o competente, para ir lá e celebrar o tratado internacional. Então, considerando esta previsão, o presidente sai do Brasil, vai lá, assina o tratado, coloca debaixo do braço e volta para o Brasil. Perguntas de prova. Quando o Brasil assina o tratado através do presidente, esse tratado já está valendo no Brasil? Óbvio que não. Para que ele seja aplicado no Brasil, é necessário que ele passe por uma outra fase do processo, que é a participação do Congresso Nacional, através de uma das competências exclusivas do Congresso, previstas no artigo 49 da Constituição. Então, compete exclusivamente ao Congresso Nacional
decidir de forma definitiva sobre a incorporação desse tratado. Então, o presidente assina, o Congresso decide e só depois que o Congresso edita o decreto determinando o cumprimento do tratado é que este tratado ele poderá ser obedecido no direito brasileiro. E é exatamente aqui que surge a pergunta, né? Qual a força normativa dos tratados internacionais? O tratado veio, foi incorporado, passou por todo o processo, tudo bonitinho, pronto, vamos seguir. Mas esse tratado tem força de quê? De lei ordinária, de Constituição, tem força de quê? E aí a doutrina foi construindo essa teoria com base na interpretação do parágrafo 3º. O parágrafo 3º traz uma primeira espécie de força normativa dos tratados internacionais. Então, uma primeira espécie de força normativa vai dizer que o tratado internacional tem força de emenda à Constituição ou emenda constitucional. Primeira força normativa do tratado internacional no Brasil, ele tem força de emenda constitucional. Quando que um tratado vai ter força de emenda constitucional? Quando ele preencher os requisitos do parágrafo 3º. Então, quando o tratado preencher os requisitos do parágrafo 3º, ele vai ter força de emenda. Talvez você esteja se perguntando assim, mas Daniel, o que é uma emenda constitucional? Vou te explicar aqui nesse cantinho aqui. Preste atenção. Essa pirâmide que eu estou desenhando aqui é uma pirâmide que nós chamamos a pirâmide da hierarquia das normas. Aqui no topo, nós temos a norma mais poderosa do direito brasileiro. Qual que é a norma mais poderosa do direito brasileiro? A Constituição Federal. A Constituição Federal ela está acima de todas as outras normas do direito brasileiro. E todas as vezes que eu quiser alterar a Constituição, eu precisarei fazer uma emenda constitucional. Emenda constitucional é a única forma de se alterar a Constituição. Logo, eu posso concluir que a partir do momento que a emenda entrou dentro da Constituição, ela se torna a própria Constituição. Se ela se tornou a própria Constituição, o que nós teremos aqui? A Constituição sendo igual a uma emenda constitucional. Dizer que um tratado internacional é equivalente às emendas constitucionais é a mesma coisa que dizer que um tratado internacional tem estatura da própria Constituição Federal. Então, é possível que um tratado internacional tenha a força de emenda desde que ele preencha os seguintes requisitos. Então, guarde isso aqui agora. Vamos lá. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, primeiro requisito para ele ter força de emenda, ele tem que ser um tratado internacional de direitos humanos. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, na prova, na hora que ele te perguntar assim, qualquer tratado internacional tem força de emenda, certo ou errado? Você vai responder o quê? Errado, porque não é qualquer tratado internacional que tem força de emenda, apenas os direitos humanos. Basta isso? Não. A Constituição exigiu um outro requisito. Ele falou assim, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Segundo requisito, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Na tua prova pode aparecer nas duas casas do Congresso Nacional ou pode aparecer na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque são essas duas casas do Congresso Nacional. Certamente vocês saberão disso aí. Daniel, se tiver só isso já tem força de emenda? Lógico que não. A Constituição trouxe mais um requisito. Ele tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. 2 turnos de votação. Ou seja, ele é aprovado numa casa, aprovado de novo, 2 turnos. Depois ele vai para a segunda casa, é aprovado de novo, 2 turnos em cada casa. E por último, ele traz aqui, é necessário o voto de 3/5 dos respectivos membros. Então, 4º requisito, voto de 3/5 dos membros. Tratado internacional que tenha preenchido todos estes requisitos no seu processo de incorporação, ele é um tratado que vai ter força de emenda constitucional. Faltou um requisito, pronto. Você já tem ali uma pegadinha na sua prova. Tudo bem até aqui? Memorizou os requisitos, acertou a questão na sua prova. Posso avançar? A doutrina, trabalhando com este conceito da incorporação do Tratado Internacional,
percebeu que alguns tratados que o Brasil tinha celebrado antes da emenda 45 não tinham esses requisitos para ser recepcionado no direito brasileiro. Então, um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil já tenha aceitado, mas não com requisito de emenda, ele ficou com um grande problema de aceitação no direito brasileiro. Para resolver isso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele desenvolve a teoria da supralegalidade. Então, ele chegou e falou assim, olha, um tratado internacional que seja de direitos humanos, mas não preencha os requisitos de emenda, ele vai ter força de norma supralegal. Norma supralegal. Guarde isso aqui, porque isso aqui não está na Constituição. Isso é uma construção jurisprudencial feita pelo Supremo Tribunal Federal. E a norma supralegal, como o próprio nome diz, ela é supra, acima, legal, lei. Ou seja, uma norma supralegal, ela se localizaria na nossa pirâmide por aqui, ó. Supralegal. Ela está acima das leis, mas está abaixo da Constituição Federal. Norma supralegal. Quando que um tratado internacional vai ter força de norma supralegal, Daniel? Ele vai ter força todas as vezes que ele for de direitos humanos, mas não preencher os requisitos de emenda. Ou seja, não foi aprovado nas duas casas em 2 turnos por 3/5. Significa dizer que, se ele é de direitos humanos e ele é aprovado com quórum simples, como se fosse a aprovação de uma lei normal, aí ele vai ter status de norma supralegal. Então, repetindo, um tratado internacional vai ter força de norma supralegal quando ele for de direitos humanos, mas ele não preencher os requisitos de aprovação da emenda constitucional. Beleza? E por último, nós temos a terceira força normativa de um tratado internacional. Um tratado internacional pode ter força normativa de lei ordinária. Lei ordinária. Quando que o tratado internacional vai ter força normativa de lei ordinária? Todas as vezes que ele tratar de algum outro tema. Qualquer outro tema, ele vai ter força de lei ordinária. Então, a lei ordinária entraria na nossa pirâmide por aqui, ó. Entraria aqui. Pronto, aqui eu tenho hierarquia normativa, ao mesmo tempo que eu consigo ter hierarquia dos tratados internacionais no que tange a sua recepção dentro do direito brasileiro. Tudo bem até aqui? Esse é um dos temas mais trabalhados em prova e que é necessário que você fixe essas regras memorizando cada um desses institutos. Show de bola? E para a gente fechar essa aulinha aqui, vamos trabalhar agora com um tema muito legal que vai te ajudar a entender os direitos fundamentais como um todo, que são as características dos direitos fundamentais. Eu elenquei aqui as principais características dos direitos fundamentais que vão ajudar você a compreender esses direitos em seu contexto global. Vamos lá então? Primeira característica, historicidade. Primeira característica, historicidade. A historicidade, né, seria essa primeira característica aqui. A historicidade, ela revela para nós que os direitos fundamentais, eles não são uma coisa completa no tempo, eles evoluem, eles se transformam. Então, os direitos fundamentais são o resultado da transformação e da evolução da sociedade, ok? Eles evoluem com o passar do tempo. O que antes era direito fundamental, hoje pode não ser. O que antes não era direito fundamental, hoje vira direito fundamental. Um exemplo bem bacana é no início, por exemplo, do século XX, quando as mulheres não podiam sequer votar. E aí, com o passar e a evolução da sociedade, isso no Brasil, né? As mulheres foram conquistando seu espaço e olha só que interessante. Hoje, nós já tivemos na história do Brasil uma mulher que se transformou em presidenta da República. Então, a historicidade, ela traz essa evolução dos direitos fundamentais. Show de bola? Segunda característica dos direitos fundamentais, universalidade. Os direitos fundamentais, eles são destinados a todas as pessoas, independentemente da sua classe, da sua origem, do seu dinheiro, isso pouco importa. Ele é destinado a todas as pessoas, porque basta você ser um sujeito de direitos fundamentais para que você possa usufruir deles. Ok? Terceira característica, inalienabilidade. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Dizer que eles são inalienáveis significa dizer que eles não podem ser
alienados, não podem ser negociados, não podem ser vendidos. Essa característica está muito ligada a essa outra aqui, irrenunciabilidade, que significa dizer que os direitos fundamentais não podem ser renunciados, ou seja, mesmo que eu não usufrua dele, eu não perco ele, né? Mesmo que eu não queira, eu não posso negar aquele direito que eu tenho. Então, um exemplo bem bacana que a gente pode encontrar, por exemplo, é o direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental que você tem. Eu não posso negar esse direito fundamental, ele é meu, ele está intrínseco na minha existência, né? Por isso que o direito brasileiro não ampara o direito a você tirar a sua própria vida, porque ele é irrenunciável. Aqui eu abro um parênteses para retratar para você um momento de evolução, né? Historicidade. Olha como é que a historicidade é interessante. Você já deve estar acompanhando, por exemplo, a criação desses programas tipo reality shows, né? Onde o camarada, ele abre mão da sua intimidade e deixa ela exposta para que toda a sociedade assista através de uma TV. Quando você participa de um reality show desse, tipo o Big Brother, né? Que é bem comum no Brasil, você acaba por assinar um contrato renunciando parte de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à sua intimidade. Então, a emissora de TV pode gravar você tomando banho, grava você namorando, grava você fazendo coisas dentro da sua intimidade, você não pode alegar invasão nisso aqui, porque você abriu mão disso aqui. Então, esta característica, ela tem sofrido uma mitigação com a evolução dos direitos fundamentais no Brasil, e um exemplo disso são os reality shows. Show de bola? Mais uma característica, os direitos fundamentais são imprescritíveis, que é a característica da imprescritibilidade. Dizer que os direitos fundamentais são imprescritíveis significa dizer que eles não se perdem com o passar do tempo. Tipo assim, eu tenho meu direito a, sei lá, direito à intimidade. Eu não reclamei, não falei nada. Ah, então quer dizer que se eu não reclamei e falei nada, alguém pode ir lá invadir minha intimidade? Lógico que não. O fato de eu não exercer o meu direito fundamental não significa que eu vou perdê-lo. Entende isso aqui? Então, eles são imprescritíveis. Ainda que eu não exerça, em nenhum momento eu perco ele. Aqui também nós vamos ter uma pequena exceção a esse dispositivo, e que se refere ao chamado direito de propriedade. Você já ouviu falar de uma ação chamada ação de uso capião? A ação de uso capião é uma ação que permite a aquisição da propriedade quando o proprietário simplesmente abandona aquela propriedade e não usa ela para nada. E aí uma pessoa olha aquela propriedade e fala, putz, não tem ninguém usando, eu vou lá usar esse troço lá. Ele vai lá e adquire a propriedade, fica lá durante o tempo, constrói casa, planta, cria vaquinha. Como ninguém reclamou, ele vai lá e pede o direito de propriedade através dessa ação de uso capião. Então, uma exceção à perda do direito pelo passar do tempo é o direito de propriedade através da ação do uso capião. Mais uma característica legal aqui, não taxatividade, que é aqui na verdade eu estou repetindo o que nós já estudamos, né? Sobre o rol exemplificativo dos direitos fundamentais. Então, não taxatividade significa dizer que os direitos fundamentais, eles são um rol exemplificativo. Eles não estão exaustivos dentro ali da Constituição Federal, podendo inclusive aparecer fora da Constituição. Tudo bem? Mais uma característica, a característica da limitabilidade. Essa característica, cara, eu adoro ela, porque ela cai pra caramba em prova. A característica da limitabilidade diz que não existe direito fundamental absoluto no Brasil. Então, apareceu na tua prova, direitos trebles é fundamental. O que você vai fazer? Marcar errado, porque não tem direito fundamental no Brasil. Todo direito fundamental, ele de alguma forma, ele poderá ser limitado. E aí, fechando aqui as nossas características, temos a proibição do retrocesso. Significa dizer que os direitos fundamentais conquistados, eles não podem ser regredidos. Eles têm que sempre avançar, sempre ampliar. De vez em quando a gente vê um movimento no Congresso Nacional no sentido de retroceder. Mas aí você tem aqui como característica dos direitos fundamentais no mundo a proibição do retrocesso. Então, um exemplo bem bacana é no caso do Brasil. Se no Brasil a pena de morte ela só vai existir numa determinada situação, eu não posso criar novas hipóteses de pena de morte. Então a discussão sobre a pena de morte ela é completamente inócua, exatamente porque ela feriria essa característica dos direitos fundamentais. Então, proibição do retrocesso, máxima efetividade. Os direitos fundamentais devem ser garantidos da melhor forma possível. Essa característica aqui,
ela na verdade é uma imposição para o poder público. O poder público tem que dar conta da parada, ele tem que a cada dia garantir mais direitos fundamentais para você que é membro da sociedade, ok? Finalizando, nós temos a característica da concorrência. Os direitos fundamentais, eles concorrem uns com os outros sem prejudicar um ao outro. É uma concorrência saudável. Então, eu posso exercer direitos fundamentais juntos. Eu não preciso abandonar um para exercer outro. Eu não preciso abrir a mão da minha liberdade para exercer direito à vida. Eu posso fazer o exercício de vários direitos ao mesmo tempo. E, por fim, a complementariedade, que significa dizer que os direitos fundamentais, eles não podem ser analisados isoladamente. Os direitos fundamentais, eles precisam ser analisados observando todo o conjunto de direitos fundamentais. A interpretação desses direitos deve levar em consideração todos os demais direitos, através dessa característica da complementariedade. Show de bola? Essa aqui é uma parte inicial dos direitos fundamentais. Nós estamos trabalhando a teoria geral dos direitos fundamentais e na nossa próxima aula trabalharemos mais regrinhas atreladas à teoria geral dos direitos fundamentais. Um beijo no seu coração e até a próxima.